Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Senhor, nós queremos a luz que vem da palavra. Senhor, queremos a tua luz brilhando na tua palavra, iluminando os olhos do nosso coração. Senhor, para conhecermos a verdade. Senhor, aquela verdade que nos liberta. Estamos aqui como seus discípulos. Senhor, e queremos estar permanecendo na palavra. Porque queremos verdadeiramente ser seus discípulos. Para chegarmos ao real conhecimento da verdade. Para alcançarmos a liberdade que precisamos. Senhor querido, tenha-nos na condição de discípulos que permanecem na palavra. Por isso, Senhor, dê-nos a verdade libertadora. Nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, irmãos, nós continuamos no tema, a guerra espiritual, e nós precisamos tomar muita consciência desse tema. Há duas razões muito fortes para que nós entendamos essa guerra. Eu não estou falando de batalha espiritual. Uma guerra é formada por muitas batalhas. E mais frequentemente, os cristãos têm usado no nosso enfrentamento com Satanás a palavra batalha. Mas batalha fala de um evento, não fala de um estado. Irmãos, nós não temos um problema de um evento. Nós estamos num estado de guerra. Quando há guerra entre as nações, a guerra tem começo, meio e fim. Há uma declaração de guerra e há um término de guerra. Mas durante todo esse período, muitas batalhas são lutadas. Mas, para aqueles que estão envolvidos na guerra, há um estado permanente de prontidão. Você não sabe quando. Se não há uma batalha agora, você não sabe em que momento vai estourar a próxima batalha, porque há um estado de guerra. E o que nós vivemos é um estado de guerra espiritual. E quando nós falamos dessa guerra espiritual, nós temos que considerar duas coisas: o início e o fim. Prestem bem atenção nisso. Vocês têm que considerar o início e o fim. Gênesis e Apocalipse. Há uma guerra porque ela começou lá em Gênesis. Desde a hora que o homem caiu, o homem se tornou parte vencida nessa guerra. E o Senhor Jesus veio para nos fazer parte vencedora. Então há uma guerra original. Há uma guerra instalada no universo. E o Senhor luta, não propriamente contra Satanás. Satanás é uma criatura infame, que Deus destruirá com o sopro da sua boca. A luta de Deus é pelo nosso coração. Ele luta para tirar o nosso coração da mão de Satanás. E nós temos muita dificuldade para perceber isso. Então há essa guerra. Deus está lutando. Jesus lutou. O Espírito Santo agora mesmo está lutando. Por mim e por você. Porque por eles estaria tudo resolvido. Mas ele não pode terminar com as coisas com o nosso coração ainda na mão de Satanás. Talvez você não tenha a sensação de o quanto nós ainda estamos na mão de Satanás. Mas se a luz do Senhor nos alcançar, se você buscar a luz, você vai entender. Então eu quero continuar insistindo nesse tema, guerra espiritual. Há uma guerra que o homem caiu. E nós já nascemos em desvantagem nessa guerra. E há uma situação agravante. Toda a história da humanidade tem sido horrível. A situação do homem tem sido horrível.
miserável mesmo. Mas vai piorar. É o tempo do fim. É o tempo do fim. Então, quando eu comecei esse estudo, eu queria abrir os olhos dos irmãos para a guerra espiritual. Agora eu estou recebendo um encargo novo. Eu quero abrir os olhos dos irmãos para o tempo do fim. O tempo do fim não vai chegar, nem está próximo. Já chegou. Já chegou. Então, não é só uma questão de análise do que vai pelo mundo e pelos jornais. Nessa semana e na passada, nós tivemos, junto com outros irmãos, lá na Câmara, tentando que o Plano Municipal de Educação não seja aprovado conforme o projeto inicial. Obtivemos alguma vitória, mas que pode ser revertida. Os tempos são muito maus, irmãos. Os que são de Satanás estão declarando isso de uma maneira assintosa, sem vergonha mesmo, de afirmar que eles são contra Deus, contra tudo que se relaciona a Deus. Antes isso era uma coisa que estava lá em 2 Tessalonicenses, que Paulo fala sobre a atmosfera dos últimos dias, próximo da vinda do Senhor e da manifestação do anticristo. Estava lá. Agora, já está aqui. A situação está instalada. Não só o mundo caminha mal, mas ainda há uma coisa pior do que o mundo caminhar mal. É próprio do fim. Eu não posso dizer porque exatamente Deus usa esses critérios, mas é o critério que Deus usa. O poder de Satanás se intensificará. E já está intensificado. Primeiro para corromper as pessoas e tê-las do seu lado. E se alguém quer ser cristão e quer resistir à tentação, então ele vai ter que imprimir mais força. Porque os dias são tão maus que se nós não estivermos claros dessa situação de guerra espiritual para resistirmos, nós mesmos cristãos seremos corrompidos. Não é só porque o mundo é tentador, é porque as forças malignas estão especialmente liberadas, mais intensamente liberadas. Há essa situação espiritual. O Senhor tem colocado limites a Satanás, mas perto do tempo do fim, o Senhor vai permitir que as intenções malignas de Satanás operem com mais eficácia, não só no mundo, mas sobre a própria igreja. Mas tem uma boa notícia. O Espírito do Senhor também se intensifica. O Espírito do Senhor também se intensifica. O mover de Deus se intensifica. Agora, a intensificação do mover do Espírito de Deus para a nossa santificação é para quem busca. Mas a intensificação do poder de Satanás é sobre todos. Quem se agarrar e buscar o poder do Espírito será agraciado com mais poder, com mais autoridade, com mais experiência da luz e do derramamento de amor do Senhor, que se tornará íntimo de Deus. Mas se não reagirmos, se não buscarmos, se não intensificarmos por sua vez a nossa busca, as ações malignas de Satanás prevalecerão até mesmo sobre nossa fé. Então nós vivemos um tempo do fim. E no tempo do fim, tudo está intensificado. Satanás está intensificado. Seus demônios, o poder que eles têm, está intensificado.
Ou seja, eles estão mais fortes para trabalhar a corrupção nos cristãos. Mas o poder de Deus também está intensificado. O que falta intensificar? A nossa atitude, não é? Não é verdade? O diabo intensificado, Deus intensificado. Temos que intensificar a nossa busca. Então nós vivemos um tempo de intensidade, irmão. Há uns tempos atrás, alguém se queixou que na igreja as coisas eram muito intensas, muita reunião, muita oração, é tudo muito intenso, e não aguentou e foi embora. Irmãos, vamos intensificar, porque o diabo já intensificou. Deus também. Temos que buscar socorro com mais intensidade. E a esse respeito, não é bem o que eu vou falar hoje, mas eu quero despertar os irmãos com relação a isso. Por favor, abra em Mateus 24. Abra Mateus 24. O irmão Gino esteve conosco, ele esteve nos alertando sobre essas coisas. O irmão fala em portinhol, estava falando coisas novas em portinhol. Acho que a maioria não entendeu direito, né? Até eu não entendi direito. Efeito retardado, estou entendendo uns fatos. Agora eu estou começando a entender. Mateus 24. Versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos afirmo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles estavam em Jerusalém, na última semana do Senhor. O templo em Jerusalém, que era chamado também do templo de Herodes, era uma construção suntuosa. E os discípulos mostravam para o Senhor: olha, Senhor, que beleza. Imagina a cena, vai imaginando aí no seu imaginário. Vai fazendo o seu filminho aí. Os discípulos: olha, Senhor, que beleza. O que é suntuosa? Suntuosa é chique no último. Chique no último. Luxuosa, grande, rica, imponente. Você chega assim. Magnífico. Sabe quando você anda na Paulista? Já foi na Paulista? Você olha os prédios assim, você fica assim, nossa. Era assim, né? E o Senhor disse: aproveita para olhar, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Puxa vida, essa belezura toda de Deus, templo de Deus é. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 23, olha os últimos versículos, 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Não é mais a minha casa, a vossa casa é o templo, ficará deserta. Eu saí daí. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Isso já deve ter perturbado os discípulos. E quando eles saem, eles fazem esse comentário:
olha, Senhor, a construção do templo. E o Senhor fala, não vai ficar pedra sobre pedra. E aquilo trouxe mais incômodo ainda para os discípulos. 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Pouco depois daquilo, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, o famoso em particular. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Jesus falava às multidões, mas aos discípulos ele falava em particular. Nós precisamos de particular, de estarmos em particular com o Senhor. E lhe pediram, houve um pedido, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. O Senhor falou sobre a queda do templo, que seria 35 anos depois. Eles estavam aqui em torno do ano 35, e isso aconteceria no ano 70, quando os romanos destruiriam. A ordem era não destruir o templo, mas aquela guerra se arrastou por tanto tempo que quando os romanos entraram, eles estavam por aqui com os judeus e perderam o controle. Na hora que viu, o templo já estava no chão, e a ordem do imperador era, não derruba o templo, mata, não deixa um judeu vivo, mas pouco tempo. Mas a coragem dos romanos foi tanta, que nem os babilônicos, 500 anos antes, entraram com a ordem também de não destruir o templo. Mas Deus decretou que tudo cairia. E caiu na mão dos babilônicos e tornou a cair, pouco depois dos dias de Jesus, na mão dos romanos. Mas os discípulos entenderam que o Senhor não estava falando só da queda do templo, mas estava falando da vinda dele, porque esse já era um assunto que Jesus estava trabalhando com eles. Eu vim e vou voltar. E a vinda do Senhor seria a consumação do século, ou seja, o fim desse tempo. Então, quando eles ouviram o Senhor falar de maneira tão solene para os judeus, e depois para eles próprios, que tudo cairia, eles se aproximam em particular do Senhor e falam, Senhor, nos fala sobre isso. Quando vão suceder essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dessa era, da consumação do século? Versículo 4, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Irmãos, engano. Eu insisti na primeira parte desse estudo, no começo do ano, por algum tempo, por várias semanas. Cuidado com o engano de Satanás. Ele é enganador desde o começo. A queda do homem se deu por meio do engano. Acredite na palavra de Deus. Se comer do fruto, vai morrer, ponto final. Mas a serpente deu um jeito de enganar. Enganou, seduziu, atraiu, e quando viram, já tinham entrado na morte. Então, o Senhor tem vindo como luz para nós, como verdade para nós. Verdade para nos libertar primeiramente do quê? Do engano, das mentiras que nos arrastam para a morte. Ninguém vos engane. E o poder enganador do diabo agora, irmãos, se em Gênesis o diabo era uma serpente, em Apocalipse 12 o que ele é? Um grande dragão vermelho. Poxa, se como uma cobrinha ele enrolou os dois lá, como um dragão no fim dos tempos, o poder de persuasão dele vai ser extraordinário. Então ele se intensifica, Deus se intensifica, e nós temos que intensificar a nossa busca. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Bom, eu não quero gastar mais muito tempo aqui. O que eu quero é
vigiarmos e intensificarmos a nossa busca, nós vamos tropeçar. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Escandalizar é tropeçar, trair, e odiar uns aos outros. Isso não está falando do mundo, irmãos. Está falando de nós, os discípulos. Ele está falando para os discípulos. Isso é no nosso meio, entre os cristãos. Deus queira que não seja entre nós, mas no meio da cristandade. Muitos vão tropeçar, vão trair e vão odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Falsos profetas não são só para enganar o mundo, são também para enganar a igreja. E por se multiplicar a iniquidade tem se multiplicado. E essa iniquidade tem entrado nas igrejas. Consequência disso é que o amor se esfriará de quase todos. No mundo não tem amor. Onde é que tem amor? Na igreja. Então na igreja o amor vai esfriar, porque a iniquidade se multiplicará e seduzirá muitos cristãos que trarão o seu pecado para a igreja. Nós temos que caminhar na contramão dessa tendência, não é, irmãos? Amém. Temos que resistir à entrada do pecado no mundo e consequentemente na igreja. Senhor querido. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Isso não é para o mundo, isso é para nós, irmãos. Isso vai exigir mais perseverança de nós. Senhor Jesus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Um pouquinho mais adiante. Ele está falando, ele vai começar a falar da vinda do anticristo, da instalação do reino do anticristo. E eu quero dizer como serão as coisas difíceis. Versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Amém. Os irmãos estão entendendo a intensidade Do engano. com que a eficácia de Satanás, do engano, vai agir? Você pensa que você é forte? Eu penso que eu sou forte. Se o Senhor não botar limite, todos nós voltaremos à situação de engano, de trevas. O Senhor vai ter misericórdia da gente. Mas por outro lado, temos que intensificar a nossa busca. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Bom, então vamos avançar. Isso foi só para falar da guerra espiritual. Foi ruim no começo, vai ser muito pior agora, meu filho. Mas aquele que perseverar até o fim, Será salvo. perseverar. Perseverar. Na igreja em Filadélfia fala assim: palavra da perseverança. Amém. Eu te guardarei. Amém. Perseverança. Amém. Então, irmãos, vamos prosseguir para ver se rapidamente eu consigo entrar nesse assunto aqui. O tema que nós temos, o subtítulo que nós temos abordado é esse. O título é Guerra Espiritual, já é a 8ª semana, e o título é esse: A vitória de Cristo e da Igreja sobre os principados e potestades. Nós temos que entrar nessa vitória. Essa vitória já nos foi dada no que diz respeito à eternidade, mas com respeito a esse tempo ela tem que ser alcançada. Nós precisamos enxergar isso. Fiquem tranquilos, do lado de fogo aqui ninguém vai.
Mas nós podemos sucumbir nessa era e na próxima, no reino milenário. Então nós estamos vivendo a vida da igreja para nos tornarmos participantes da vitória que o Senhor já deu à igreja sobre os principados e potestades. Eu quero colocar um subtítulo hoje: Vencendo o medo. Vencendo o medo. A primeira coisa que nós temos que vencer é o engano, irmãos. O segundo é o medo. O terceiro é a angústia. E o quarto é o desânimo. Estou falando do ponto de vista da minha experiência. Sobre vencer o engano eu falei bastante. Vamos falar um pouco sobre vencer o medo. Porque eu tenho sido surpreendido com algumas coisas que eu tenho sabido, é que cristãos estão com medo de orar e serem atacados por Satanás. Então eles sentem a presença do maligno, mas quando eles oram para reagir, eles experimentam o que tem sido chamado de um contra-ataque do mal e param de orar. Sabe, que nem um caboclo, quanto mais reza, mais assombração aparece. Pelo amor de Deus. É de fato, isso é assim mesmo. É o medo. Puxa, o Senhor já nos deu a vitória. Amém. Mas o crente tem medo de orar. Ele está com medo de orar. Por causa de um pouco de ataque de Satanás, que vai passar. Passa até rapidamente. Mas tem o poder de paralisar. Tem o poder de te congelar e calar a tua oração. Então nós temos que avançar, irmãos. Essa chamadinha que eu dei aos irmãos no começo da reunião é porque a gente fica num estado que a ciência chama de torpor. Sabe o que é torpor? Torpor é um estado que a medicina entende como uma espécie de dificuldade para você exercitar suas faculdades sensoriais. O que são faculdades sensoriais? Eu vou dizer faculdades sensoriais do corpo. É o que é capaz de você sentir coisas. Então são 5 do corpo, não é? Tato, olfato, audição, visão e paladar. Isso. Eu ia lembrar o paladar. Isso é como eu percebo o mundo físico à minha volta. Mas ainda nós temos faculdades sensoriais, mentais e emocionais, para percebermos as coisas à nossa volta, para olharmos, entendermos, sentirmos e tomarmos uma decisão. O que é torpor? É quando essas faculdades, principalmente de ordem psíquica, que diz respeito à mente e à emoção, ficam congeladas. Você não pensa nem sente. Você chega na reunião, é muito comum no começo da reunião, torpor. Está escrito grande, senta na frente. Chega no fundo e fica olhando para aquilo assim, ó. Senta, não, irmão, não estou criticando não, nem dando dura. Estou falando que isso é torpor. Está escrito grande, senta na frente, participa da obra. Você senta no fundo e não... Uma hora ali você... Estou inventando? Que? Você chega e fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu luto com isso, frequentemente. Então, eu aprecio muito o costume pentecostal de chegar e ajoelhar na cadeira. Fica ali. Eu vou dar um bom motivo de oração. Me livra do torpor, Senhor. Me livra do torpor. Vocês entenderam o que é torpor?
esse anestesiamento. O pecado na nossa carne tem esse poder, irmãos. E se você não dizer, sai, ele fica. Se você não disser, está amarrado, ele se move e age. Sai que esse corpo não te pertence. Ele fica. Ele fica ali, malandrão, cheio, e a gente ali, ó. Amém. Amém. O pecador vai para o inferno, alguém diz, eu estou aqui com o corpo. Amém. Foi dita a palavra, Né? Irmãos, isso é com todos nós, viu? Não é fraqueza de ninguém em especial. Isso é com todos nós. Então, eu vou aconselhar os irmãos. Vamos começar com esse costume que é bom. Chega, ajoelha aí. Chega, ajoelha, fica ali 1 minuto ou 2 e já enfrenta o torpor. Vai de cara no torpor. Fala, Senhor, me livra do torpor. Eu vou encontrar palavras melhores para explicar isso, para você entender, e já ataca esse mal de cara. Chega, ajoelha e fala, Senhor, está amarrado todo o torpor espiritual. Eu quero mente para pensar, eu quero emoção para sentir, e eu quero orar e te louvar e ouvir a palavra intensamente. Amém. Oi. Só contar uma experiência, né? Quando comecei a orar na casa de um colega meu do trabalho, que são irmãos da congregação, né? Tava eu e a mãe dele. E costume, né? Já fui orar de pé, eu fiz minha oração e a mãe dele, ele falou pra mim, não, a gente ora de joelho, então a gente vai ajoelhar. E eu comecei tomando no meio, né? E toda vez que eu vou na casa dele orar, a gente ora uma vez por semana e a gente começa de joelho. Sai do trabalho e já vai orar. E chega cansado, moído na casa dele, mas quando a gente ajoelha, é como se a gente já venceu 100 demônios. Só de ajoelhar. Ajoelhou, vence, é vitória, irmãos, tá certo. Chegou e ajoelhou para orar, é totalmente diferente. Então eu recomendo essa experiência, de começar o dia ajoelhado e terminar o dia ajoelhado. Amém. Começar a reunião ajoelhado também, né? O Júnior compartilhou domingo passado, que ele já acorda escorregando, né? E vai de joelho. É isso aí. Então, irmão, vamos falar sobre vencer o medo. Eu vou pular a parte de Efésios para a gente ganhar tempo aqui. Vamos falar rapidamente sobre os significados do medo na Bíblia. Quando a Bíblia se refere a medo, e são centenas de passagens ao longo de toda a Bíblia, primeiro fala da emoção do medo, aquela sensação emocional de medo. Quando fala também de medo, está falando da previsão intelectual do medo, do mal. Então, sem ênfase na reação emocional. Então, por vezes, pensando na consequência das coisas, tem-se o medo. Se bem que as duas coisas podem estar juntas. Quando fala de medo, diz também reverência ou respeito, como no caso de temor a Deus. E fala também com respeito a comportamento íntegro e piedoso. Como, por exemplo, chegar na reunião e ter postura na reunião, né? Isso é medo ou temor. Mas eu quero enfatizar o primeiro sentido da palavra medo, né? É também isso aqui, adoração religiosa formal. Desculpa, isso que eu falei por fim é o quinto. O quarto, temor é aquela maneira de se proceder na vida com respeito e integridade a tudo, né? Respeitando a Deus e as pessoas. Bom, mas o que eu quero enfatizar, eu vou voltar a enfatizar isso na próxima reunião. Mas o que eu quero enfatizar hoje é o item 1. É a emoção do medo. Isso pode ser muito ruim e pode ser muito bom, dependendo da nossa atitude. O medo e seus níveis.
Até aí, não tem problema nenhum. Por exemplo, se eu não tiver medo, eu ajo de maneira imprudente, como dirigir um carro a 200 km por hora. Por exemplo, o que a turma está fazendo hoje com moto na cidade, principalmente com moto. Morre, claro que morre. Se arrebenta, fica tetraplégico, fica paraplégico. Por que ele se porta desse jeito? Porque não tem medo. A Luzia tinha uma cliente, gostava de moto. E ela já tinha tomado uns 2 tombos feios. Tinha vários pinos pelo corpo. E um dia a Luzia falou, mas por que você age assim? Ah, não dá nada não, né? Não sei o que lá. Eu não sei, eu gosto assim mesmo, não tem medo. Aí um dia voltando do trabalho lá na Avenida Brasil, caiu embaixo do caminhão. E acabou o medo mesmo. Né? Não sei como que pode querer passar naquela velocidade do lado de uma carreta, sem pensar que pode alguma coisa acontecer de errado e parar debaixo da carreta. Não tem medo. Então o medo no primeiro momento é uma coisa positiva para a preservação da vida. Uma coisa que te faz medir as consequências e os perigos. É a reação natural a situações de perigo. A ansiedade é quando não há nenhuma situação ainda, mas você tem medo da situação. É uma antecipação do estado de medo. Isso já não é tão bom. Não existe um perigo de fato, mas eu antecipo coisas que talvez estejam até longe de acontecer, né? Ou que nem acontece, ou que não vão acontecer com a intensidade que eu imagino. Nada que não seja lidado e superado. Mas a ansiedade antecipa um estado de medo por uma situação que ainda não é real. E a pessoa é capaz até de viver curtida nessa antecipação do medo, que talvez nem venha. Ou venha. Eu sou assim. Eu tenho medo de passarinho. Só de você falar a antecipação do estado de medo, alguma coisa que nem vai acontecer, mas eu passo mal. Está me dando vontade de chorar. Mas aí já é essa situação aqui, Manuel. Medo doentio, estado de fobia. Nós vamos falar com calma sobre isso, tá? Nós vamos falar com calma. Então nós temos que ficar com medo positivo. Aquele que me permite analisar a situação, não fazer besteira e agir com prudência. Não ir me aventurando no que é arriscado. Esse medo é saudável, é bom, e Deus colocou em nós uma finalidade muito positiva. Né? Para preservar a vida e nos impedir de entrar em problemas. Hoje vamos avançar porque só temos mais 10 minutos. Da semana que vem a gente fala também mais sobre isso. A Luzia era muito corajosa. Na verdade era falta de medo. Entrava em cadafria, né? Graças a Deus agora ela está com um pouquinho mais de medo, então ela analisa e tal, e a nossa vida está bem melhor. A gente fala mais disso a semana que vem. O que a gente tem aprendido, a gente passa para os irmãos. Vamos falar de situações de medo na Bíblia. Um medo ruim, o medo negativo. É o medo de Israel frente a Golias. Nós já estudamos Golias, né? Então, nós já lemos bastante essa história. Davi chegou corajoso, não chegou? Mas já fazia 40 dias que como estava Saul e o exército? Com medo. O Golias saía, apareceu um macho aí? Não. 2 vezes por dia, 80 vezes já, que afronta. E Saul paralisado, o exército paralisado. Eles estavam muito prontos para o confronto de exército contra exército. Saul não era covarde não, e o exército também não era frouxo. Mas aquele Golias quebrou a perna deles, irmãos.
guerra de exército não. Meu desafio é, bota um para lutar comigo aqui. Quem ganhar leva a vitória e o outro serve. Puxa, aquilo quebrou a perna deles. O adversário chamou para um tipo de luta que eles não estavam preparados. Esses todos somos nós. Aí chegou Davi. Mas Davi, irmãos, quem é Davi aqui? Ninguém, Jesus é Davi. Olha, você é Davi, isso é verdade. Não há como negar. Não, você está certo. As crianças têm razão. Não, é isso aí. Está vendo o que é Davi? Davi é isso aí, ó. Estou aqui. Quem esse cara está falando? Quem é esse cara aí? Isso é Davi. É que Davi, naquela situação, irmãos, é uma figura de Cristo. Não é uma figura de nenhum de nós. Lembra de Jesus? Em Lucas, o mais valente, que entra na casa do valente, amarra o valente, tira a armadura do valente e lhe saqueia os bens. Então aquele Davizinho que chegou lá, não é qualquer um. É uma figura de Cristo. Mas mais para adiante, quando ele é um rei, nós vamos conhecendo os valentes de Davi. Muita gente aprendeu com ele. E saíram matando o gigante. Então o Senhor Jesus quer fazer escola, irmãos. A princípio nós somos um monte de Saul assustado. Mas quando Davi chega, ele começa a ensinar. Ele fala, vou mostrar para vocês como é que faz. E ele já fez. E se nós mantivermos comunhão com o Senhor Jesus, Ele trabalha em nós todas as suas virtudes, inclusive as suas coragens e as suas habilidades para a guerra. Amém. Ele é o Senhor dos exércitos. Amém. Mas o fato é que aqui eles foram tomados de um medo que paralisou. Se Davi não chega, como é que fica aquela situação? Nós não sabemos no que ia dar. Mas já tinham se passado 40 dias. E o exército de Saul estava paralisado. Isso não é bom. Agora vamos ver. Esse medo é paralisante. Agora vamos ver o medo positivo, que é estimulante. Por que é estimulante? Porque ele te faz orar, te faz jejuar. Você sabe que não dá para você. Mas você sabe que se você se fortalecer, você vence. Amém. Não é isso? Amém. Então o medo que falou, não dá para mim não. Senhor Jesus, isso só sai com jejum e oração. Então vamos para a oração. Então vamos para o jejum. Amém. É um medo estimulante. Só faz você avaliar, não dá para mim. Então eu vou orar. Então eu vou jejuar. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém. Deus bom ânimo. Ele vence o mundo. Essas coisas começam a vir. Amém. E eu começo a orar e começo a jejuar. E vou para a luta. O diabo bate o pé, parece que a coisa piora, que nem eu falei no começo. Você fala, não, eu sei qual que é a tua estratégia, safado. Não vem botar medo não. Não vou parar minha oração. Vou continuar orando, não vou recuar não. Eu estou estimulado. O medo de Josué, o medo de Josafá e o medo de Ezequias. Não tem mais tempo. São histórias maravilhosas de pessoas que estavam com medo, mas não congelaram. Josué teve medo quando ele chegou como o líder substituto de Moisés. Moisés morto. O Senhor chega para ele e fala, Josué, agora é com você. E insistentemente ele diz, não temas, não temas, ser forte e corajoso. Não te disse eu, não temas, aonde você colocar a planta do seu pé, todo o povo vai herdar aquilo. Vai Josué, vai. Não te disse, não temas. O Senhor fica o tempo todo trabalhando o medo dele. E ele vai. Então o que é coragem?
ter medo. Coragem é não paralisar frente ao medo. E como é que eu não paraliso diante do medo? Eu preciso crer que eu tenho possibilidades. O Senhor é a minha possibilidade. Amém. E se eu tenho o Senhor, quem será contra mim? Deus é por mim. Deus é por nós. Quem será contra nós? Hã? Em tudo, somos mais do que vencedores. Se eu começo a crer nessas coisas, e deixo o Espírito me insuflar com essas coisas, me inflamar com essas coisas, então eu vou para cima. E o diabo fala: ih, eu tentei o engano, ele escapou do engano. Tentei o medo, ele venceu o medo. Agora é melhor correr. E o diabo corre. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo, nosso adversário, como um leão que ruge, anda em nosso derredor, procurando alguém para devorar. Resistir firme na fé. Resiste que ele corre. Resiste que ele corre. Tomai toda a armadura de Deus, resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, permaneça inabalável. Então nós temos que ser tomados dessas convicções. E Josué foi. O medo de Josafá. Josafá tinha um exército de 1 milhão de homens. Mas agora surgiu uma situação de que um exército tão poderoso quanto o dele, 2 ou 3 nações aliadas vêm ao encontro dele. Josafá teve medo. O que ele fez? Convocou o povo para oração e jejum. O medo estimulou Josué, o medo estimulou Josafá. Aí ele convocou o povo lá em oração e jejum, e ele faz uma oração de líder. Senhor, ele conta uma história lá, lembra as promessas do Senhor, imediatamente vem a palavra do Senhor por meio do profeta, e a palavra do Senhor é: nessa luta não tereis que lutar, tomai posição e ficai parados, e veja o livramento que eu vos farei. Amém. Aí ele sai confiante: confiai no Senhor, estareis seguros. Amém. Confiai nos seus profetas e prosperareis. Ele confiou nos profetas, se armou de um exército de cantores, e foi para a guerra. Botou o Josiano na frente e falou: vai que nós estamos atrás. Na frente. Por enquanto só está o Josiano, porque nós somos um bando de desafinados. Precisamos arrumar apoio para ele. Tem luta que ele vai na frente. Lá tinha um coral. Lá tinha um coral. Vai chegar lá. E eles foram animados. O que aconteceu? O Senhor botou aquelas nações que estavam ali aliadas num confronto interno. E eles se mataram. Chegaram lá, não tinha um vivo. Tá legal? Super legal. E depois o medo de Ezequias. Ezequias foi rei nos dias que a Assíria era um império poderoso. E os assírios, eles tinham uma fama. Eles eram especialmente cruéis. Cruéis. Eles não... Diz a tradição histórica que o gosto deles era tomar a cidade, saquear a cidade, matar as pessoas e fazer uma pilha de cabeça enorme na porta da cidade. Muita crueldade. O exército de Senaqueribe, que era o comandante do rei da Síria, veio, cercou a cidade se refugiou dentro dos muros, portas fechadas, e o porta-voz dos assírios vieram e diz assim: ó, não tem Deus para proteger vocês não, viu? Nós já passamos de tal e tal e tal cidade e os deuses deles não puderam fazer nada por eles. Então esse tal de Jeová também não vai fazer nada por vocês.
ele manda uma carta oficializando termos de rendição ou então massacre. O Ezequias pega a carta, vai no templo e fala: ó Senhor, estou falando isso de ti, ó. No templo. Essa história é muito bonita também. Ó, não é comigo não, no céu. Vocês estão falando que os deuses por aí não valem nada diante do exército dele, falaram mesmo de você. Como é que fica? Mas ele teve medo, mas muito medo mesmo. E nem usa a palavra medo, fala de angústia, tormento. Mas ele foi sábio. Pegou a ameaça e foi lá diante do Senhor. O profeta naqueles dias era Isaías. Aí Isaías saiu por ordem do Senhor e falou: então fica tranquilo e vê o que eu vou fazer com esse cara aí. No dia seguinte, um anjo do Senhor foi ao arraial dos assírios e matou 200 judeus. E eles voltaram, os que sobraram com o rabo no meio das pernas, que nem cachorro assustado, lá para cima. E quando o rei chegou lá na cidade, foi para o templo do Deus dele, Dagon, e na hora que ele estava lá adorando, ou perguntando para Dagon o que aconteceu, né? Perguntando para Dagon o que aconteceu. 2 filhos dele vieram e o apunhalaram para tomar dele o reino. É muita desgraça para ele, né? Mas muita graça para Ezequias e Jerusalém. Amém. Então, eles estiveram igualmente com medo. Mas diferente do medo de Saul que paralisou, eles tiveram uma atitude de fé. Amém? Semana que vem a gente vai vendo com calma essas histórias. Então, nunca se sinta intimidado para parar de orar. Nunca. Vamos cantar, Juliana, para terminar? Nunca para não. Essa música ela é muito boa, irmãos. A letra é muito boa. Nunca pare de orar, nunca pare de louvar, nunca pare de profetizar. Não deixe o medo te intimidar. Se você começa a buscar o Senhor para a solução de uma situação, é possível que você experimente um contra-ataque para te fazer desanimar. Esse contra-ataque é um desânimo, ou pode ser uma doença, mas tudo coisa que passa rapidamente, mas tem o poder de paralisar se você se intimidar. Mas se você prossegue um pouco, aquele mal logo se dissipa. Então nós temos que aprender a vencer o medo. Primeiro, ele sempre vai tentar te enganar, e se você não for enganado, ele vai tentar te intimidar. Mas atropela os dois, irmãos. Atropela o engano e atropela o medo. O Senhor é por nós. Amém?